Olá, deixa eu trocar a telinha. Oi, gente, tudo bem? Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre mantras. Então, primeiro a gente vai se apresentar. Meu nome é Natasha Souza, e vou falar um pouquinho também para vocês da minha formação. Eu sou formada em fisioterapia, sou especialista em fisioterapia respiratória e mais ou menos há 10 anos comecei a praticar yoga. Faz uns 5 a 6 anos que eu fiz o curso de Hatha Yoga, de formação e capacitação em Hatha Yoga com o professor Marcos Rojo, e desde então eu tenho um espaço de yoga aqui em São Paulo, que nós antes de yoga tradicional. E aí surgiu, durante uma conversa, a ideia que a gente falasse um pouquinho para vocês da importância dos mantras na prática de yoga. Hoje nós vamos fazer esta conversa com a Paola, que também é lá do Espaço, professora lá do Espaço, e ela vai se apresentar para vocês, tá bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, tudo bom? Meu nome é Paola de Queiroz, eu sou professora de yoga também. Fiz a minha formação cerca de um ano atrás. Eu pratico yoga faz uns 4 anos. A minha formação eu fiz com o professor Jefferson Flauzino, ali na Escola Dharma, no bairro da Liberdade, e aí eu me formei em Hatha Vinyasa e Raja Yoga, né? E aí, desde então, da minha formação, eu tenho dado aula lá no espaço junto com a Natasha aqui em São Paulo. Muito legal. Então, gente, para a gente falar um pouquinho sobre os mantras, eu vou contar mais ou menos para vocês como que isso surgiu. Os Vedas, que são os textos védicos, né, que falam sobre a formação de toda a filosofia do, do hinduísmo, do budismo, entre outras coisas, a filosofia védica em si, ele é a base para muitas outras bases filosóficas, né, como eu acabei de falar. E uma das coisas que eles utilizavam muito é que, como não existia, antes do Védico, não existia a escrita, né? Então eles passavam essa informação, não existia o sânscrito, eles passavam as informações védicas de pessoas para pessoas. E para que isso não se perdesse, ou que as pessoas é, falassem exatamente aquilo que é dito filosoficamente falando, eles entoavam músicas para que fosse fácil de se decorar e passar entre o mestre e o discípulo. Então essas músicas elas facilitavam a permanência da cultura, né, a base filosófica védica a se passar de mestre para discípulo. E foi aí que surgiram os mantras. Uma outra coisa também que acontecia muito é que quando o mestre sentava para conversar com os seus discípulos, às vezes eles conversavam sobre é, coisas da vida, né, coisas do cotidiano deles, e eles achavam aquele ponto interessante e acabavam inventando músicas e aí surgia um novo mantra. Então o mantra ele tem tanto como uma base filosófica, vem muito da parte de religião, da religiosidade deles, como também existem alguns mantras que vêm dessa vivência do dia a dia entre os mestres e os discípulos. Isso acontece dentro da filosofia védica, né, dentro dos textos védicos. Um dos braços que se saiu dos textos védicos foi o yoga. Então, a yoga ela vem como base utilizando algumas coisas desses textos védicos. E nos textos védicos, eles acabavam falando muito sobre a religiosidade. E a gente sabe que lá na Índia, eles acreditam muito nas divindades. Então, alguns mantras, e muitos deles acabaram vindo para yoga através dos textos védicos com essa base da cultura, né, e desse religiosidade através das suas divindades. Mas também existem alguns outros mantras que foram feitos através dos mestres e discípulos, que não são religiosos, mas que falam de cultura de paz, de amor, entre outras coisas, para a gente, quem pratica yoga sabe que uma das coisas que a gente pratica é a não violência, então sempre para cultivar
essa não violência. Quando a gente fala em mantras, é legal que vocês entendam que o mantra ele não está ligado somente a yoga. Como existiu outros braços que também vieram do Vedanta através desses textos védicos, outros tipos de bases filosóficas também utilizam o mantra. Então, o mantra não é algo fechado ao yoga, ele é bem da cultura védica mesmo. Todas as religiões, todas as bases filosóficas que vêm do Vedantismo acabam utilizando mantras para fazer essa facilitação dessa troca no texto, na época que ainda não existia a escrita. Quando o sânscrito foi inventado, há mais ou menos aí 7 séculos antes de Cristo, começou a haver a primeira escrita em si de bases filosóficas. Então, se você um dia tiver curiosidade de ler textos védicos, você vai perceber, só um minutinho, deixa o avião passar, acontece, gente. Você vai perceber que essas bases védicas que foram escritas, eles são até meio que escritos em formas de poema, em formas de rima, que era justamente como eles passavam de mestre para discípulo. E aí, com o tempo, com o estudo, com a base escrita um pouco mais avançadas, esses textos perdem essa característica de poemas, né, de palavra cantada, e torna uma palavra como a gente descreve hoje, né, em forma contínua, em forma de decorrência daquilo que a gente pensa. Um dos textos que vem da base védica, que se encontra a base filosófica do yoga, é o famoso Yoga Sutra, né? Ele vem como base dos textos védicos, mas foi o primeiro texto escrito sobre yoga em si. Nos textos védicos se fala sobre yoga como uma prática, mas não se descreve como se faz a prática. Então, no Yoga Sutra, isso apareceu como uma descrição mesmo dessa prática, e aí eles falam sobre repetições. Eles não falam sobre que tipo de mantra deve ser utilizado, eles só falam que tudo deve ser repetido até que tudo esteja esclarecido na sua mente. Então, os mantras, eles facilitam bastante para quem pratica yoga, né, quem fica repetindo sempre as mesmas coisas, facilita bastante essa conexão entre o corpo e mente, porque você fica durante algum período repetindo sempre a mesma entoação e sempre a mesma palavra. É claro que nem todo mundo entende sânscrito, eu posso falar por mim mesma, que por mais que eu estude, parece que eu não sei nada de sânscrito, e sânscrito é uma língua bastante difícil. A ideia minha e da Paola nesse vídeo não é que vocês aprendam sânscrito ou aprendam a lidar com todos os tipos de mantra. A ideia é que vocês entendam qual é a importância. A gente vai apresentar para vocês dois mantras bem simples de serem entoados. E nós queremos que vocês entendam também que a prática do mantra ela é encaixada na nossa prática diária. De preferência, quando a gente está praticando sozinho, porque quando a gente pratica em grupo, é difícil a gente ter um mantra que todas as pessoas daquele grupo, naquele exato momento, queiram entoar e gostem de entoar aquele mantra. Então, quando você começa a praticar sozinho, facilita isso, porque você escolhe o mantra que você gosta, você treina a sua entoação sem achar que os outros estão prestando atenção naquilo que você está entoando. Então, acho que isso facilita um pouco quando a gente está praticando a yoga em si, de uma forma individual e não em uma forma tão em grupo. Paulinha, quer falar alguma coisa? Quero sim. Então vamos lá. Só complementar. Isso, ótimo. Só complementando um pouquinho o que você falou, que foi bem completo mesmo, o mantra é realmente isso, né? Só para reforçar, que ele, com as suas repetições, né? No yoga, no hinduísmo, são repetidos 108 vezes, né? E aí, geralmente, o pessoal usa um japamala para ajudar na contagem, né? Sem se perder. Ou então, se você não puder entoar esse mantra 108 vezes,
você pode fazer em múltiplos de 3, né? Porque o 108 é um múltiplo de 3, e aí na tradição se faz em múltiplos de 3. Então, se você entoar 3 vezes um mantra e se conectar profundamente com essa entoação, você já vai produzir esse estado alterado de consciência, porque o mantra, assim como um pranayama, um exercício respiratório, também traz esse estado alterado de consciência que leva você a uma conexão entre corpo, mente e a sua energia sutil. Então, o mantra é isso, é você estabelecer, você pode estar fazendo um agradecimento, mas o mantra é mais do que um agradecimento, é uma prece, ele é feito devocional, tanto é que ele é ligado à religião hindu, né? Claro que existem outros mantras que não são ligados a religiões, são apenas você desejar obter uma paz, ser mais gentil com você mesmo, com o próximo, buscar o estado, porque o mantra é isso, você busca aquele estado, por isso que você entoa ele, para que a sua mente, o seu corpo, a sua energia absorva aquilo que você está entoando. Então, ao entoar, tem essa intenção, tá certo? Coloque a intenção de se conectar. Então, assim, eu vou ensinar os 2 mantras, né? Um pranava, que é o Om, que ele é um que geralmente a gente começa e termina a nossa prática entoando ele, e o Shanti, que quando a gente termina a nossa prática, a gente também entoa ele, tá? E aí eu vou falar o significado de cada um. Vamos começar pelo Om, tá certo? O Om é um pranava, né? E ele significa conexão com o todo, com o universo. Então, assim, quando você for entoar o Om, sinta-se conectado com o todo, reverberando a conexão. Ele é o som da natureza. Se, por exemplo, você vai num deserto e fica lá só observando o movimento do sol, você vai ouvir o Om reverberando na sua cabeça. E o sol, quando nasce no deserto, faz esse barulho. Então, é um som da natureza. E aí, quando a gente entoa ele, a gente se conecta com esse todo. E ele vibra, a frequência dele é de 54 a 57 Hz. É uma frequência bem baixa. E aí você pode começar a sua prática entoando esse mantra de forma mais tradicional, no yoga ou na sua prática diária. Você pode ficar reverberando o Om enquanto você faz sua prática. Durante a sua prática diária. Então, é o seguinte, você vai mentalizar o Om, e aí você vai fazer da seguinte forma, você vai encher o seu pulmão e a sua barriga de ar, e quando você soltar o ar, você vai colocar a língua no céu da boca, a ponta da língua no céu da boca, ou no palato mole, lá atrás. E aí você vai soltar o ar com a boca aberta, fazendo assim, ó. Aí você solta o ar com a boca aberta. Aí tudo bem, você vai soltando, você vai ver que seu pulmão vai esvaziando. Quando chegar na metade do ar dos seus pulmões, você cerra os dentes, fecha levemente a boca e termina a reverberar. E termina a reverberação emanando esse som vibratório para sua caixa craniana. Então você sente vibrar a caixa craniana. E aí tem o ponto também de imaginação. Você tem que imaginar na tradição que a sua cabeça resplandece luz, que ela é luminosa, ela é brilhante. E aí a gente também coloca as mãos unidas palma com palma, em Anjali Mudra, que é um gesto de oração. E você imagina também que as suas mãos brilham, reverbera luz nelas. E um feixe de luz sai no ponto entre as suas sobrancelhas. Então você imagina saindo uma luz. E isso faz com que você se conecte profundamente a essa reverberação do universo, tá certo? Então é dessa forma que a gente entoa o Om segundo a tradição hindu, Vedanta e no yoga tradicional. Agora o Shanti, depois de reverberar 3 vezes o Om, você pode falar a palavra Shanti também 3 vezes, porque são 3 vezes porque é o princípio de tudo,
o gerenciamento e a finalização de tudo. Então, por isso que é 108 vezes um mantra, é tudo no múltiplo de 3, para ter princípio, meio e fim, tá certo? Então, a palavra Shanti significa pedir a paz. Quando você reverbera ela 3 vezes, você pede a paz com você mesmo, a paz para com o próximo e a paz para com o todo. Então, você vai nessa intenção, se conecta em pedir a paz, estar em paz com você, estar em paz com o seu próximo e estar em paz com o todo, tá certo? Então, essas são as intenções que você precisa ter para você poder se conectar e trazer isso para você, se você quiser. Muito legal. Uma coisa que eu lembrei a hora que você estava falando é sobre a frequência, né? O mantra se dá numa vibração, na maioria das vezes, são vibrações baixas, né? De 50 a 60 Hz. Justamente já é comprovado cientificamente que essas frequências, né, sonoras, elas diminuem bastante e tendem a ter equilíbrio das ondas cerebrais. Ou seja, você utiliza uma onda sonora numa frequência entre 50 e 60 Hz, e isso diminui a quantidade de pensamentos que você está tendo ao mesmo tempo, né? Quanto mais ondas cerebrais a gente tem, mais pensamentos a gente está tendo. Então, quando a gente utiliza o mantra, quando a gente tenta entrar nessa frequência, justamente a gente está dizendo para o nosso cérebro um pouquinho assim, ó, vamos devagar, começa a pensar agora do zero. Você vai pensar só em emanar a energia, sentir o momento que você está fazendo, entoar o seu mantra de forma correta para você se centralizar. O mantra, ele é muito bom e muito forte para trazer a gente para o agora, né? Vou começar a fazer a minha prática, vou usar o mantra, ou seja, vou começar agora, vou pedir e vou emanar um pouco de energia sobre o que eu quero, sobre a minha prática, sobre o meu momento, né? E no final, em forma até de agradecimento, né? Muitos mantras têm essa indução do agradecimento àquilo que temos, àquilo que vivemos, àquilo que temos no nosso presente. Então, essa frequência, ela é importante, né? Por isso que até a Paola estava falando sobre a técnica. Quando você utiliza a técnica da colocação da língua, de soltar a metade do ar, e depois você fechar, né, cerrar os dentes e continuar soltando o resto do ar, quando você entoa várias vezes, treinando, né, e tentando sentir a técnica, quando a técnica está correta, você sente que aquilo que você está fazendo fisicamente altera o seu estado mental, ou seja, é como se a gente estivesse trabalhando do grande, né, do macro, para o pequeno. Então, essa é a ideia da yoga, né, que a gente conheça o nosso corpo, que a gente trabalhe o grande para a gente conseguir diminuir e naquele momento dar atenção somente para o pequeno, o controle do pequeno, né, que não é tão pequeno assim, mas para a gente entender que a gente consegue se centralizar de uma forma mais organizacional. Sobre as 108 repetições. Ajuda a gente a se concentrar melhor. Só uma Exato. coisa, né? Claro. O mantra ajuda a gente a se organizar melhor, né? E se concentrar no que você está fazendo, traz a sua atenção plena, o mindfulness, né? E aí você fica nesse estado de presença. Então a sua mente não tem abstrações e distrações. Ela se concentra e foca. Então, assim, é muita coisa para você pensar na hora que você está entoando um mantra. Você tem que imaginar, você tem que reverberar, colocar, fazer os movimentos. Então, se você se distrai, você acaba não se conectando com a sua intenção que você está fazendo para emanar o mantra, né? Então, é bastante coisa. E essa é a ideia cada vez mais da nossa prática, né? É a gente tentar cessar as complicações mentais, né? As complicações não, os intuitos mentais, né? As ondas cerebrais, toda aquela mente agitada, você cessar isso
e não ter perturbações mentais, estar naquele momento como uma presença única, né? Então, eu vou entoar um mantra, eu vou entoar um mantra, eu vou fazer toda a técnica correta para isso acontecer e eu conseguir sentir o meu corpo, eu conseguir sentir a minha mente. Nada mais é, gente, como se todo momento que a gente pratica yoga de autoconhecimento. A gente, quando trabalha autoconhecimento, tem diversas técnicas e o mantra é exatamente uma delas. Eu queria contar também para vocês uma curiosidade, né? Que o porquê das 108 vezes. Muitos alunos me perguntam isso, né? Quando a gente vai praticar saudação ao sol, por que nós devemos fazer 108 vezes? O 108, pois a Paola pode até complementar, mas o 108, ele dentro da numerologia, ele é um número bem forte, onde a sua soma se dá em 9, e também, por coincidências ou não da vida, porque nada é coincidência, a área cósmica, a distância que nós temos da Lua até a Terra é 108 vezes o diâmetro da Lua. E por Caramba. incrível que pareça ou não, da distância da Terra até o Sol são exatamente 108 luas. Então, assim, é muita coincidência para pouca coisa, né? Então, é um número bem místico, é um número bem religioso, né? Dentro da prática dos Vedas. Quem estuda astrologia védica, o número 108 que vem do derivado do 9, né? É uma soma extremamente forte. Então, eles até procuram sempre estar na casa do 9, né? Então, é uma curiosidade, que não é tão curiosidade, mas tem uma base filosófica aí por trás do porquê fazer a 108. Quer complementar alguma coisinha? Ah, não, acho que é isso mesmo. Os mantras, eles são devocionais, mas além disso, eles trazem muitos benefícios para a nossa mente, né? Como clareza de pensamentos, a gente fica com uma atitude mais serena perante aos fatos que acontecem no nosso cotidiano. Então, isso é bem importante, porque traz bastante equilíbrio emocional e mental. Então, e aí se você entoa buscando algo, você acaba acessando isso, entendeu? E é bem prazeroso também. Exato. E aí a gente tem até as dicas de... são músicos, né, artistas, que fazem shows, lançam álbuns, DVDs, com os mantras. Eles misturam a música com os refrões dos mantras usados no yoga e no hinduísmo também. Então, é bem legal, assim, de você... Às vezes você quer ouvir você chega em casa, tá um pouco estressado, um pouco cansado, quer ouvir alguma coisa que te dê um pouco mais de paz, só que você não está querendo entoar. Só de ouvir o som daquela música já acalma, e no fim, quando você vai ver, você está lá cantando junto e trazendo esses benefícios para você mesmo, né? A gente tem essa sugestão de mantras, né, Nath? Que a gente vai Isso. colocar aqui para vocês. Vou tentar colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem. É, o sânscrito é uma língua bastante difícil, né? É uma língua difícil porque não vem da nossa origem, né? Da anglo-saxônica, então fica difícil para a gente aprender a falar. E o inglês, ele é uma língua que é muito gostosa aos nossos ouvidos, sendo que muitas músicas que são famosas são em inglês, né? Então, são artistas, né, que cantam em inglês, mas que utilizam o refrão com mantra em sânscrito mesmo. Eu vou tentar apresentar para vocês agora dois artistas que a gente separou. Eu espero que dê certo a hora que a gente for postar o vídeo. Se não der, não fique tranquilo, porque daí depois no final, quando a gente for descrever o vídeo, a gente coloca os dois links que a gente está fazendo agora, bem? Então, o primeiro que a gente vai mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui, que é uma artista maravilhosa. Vou botar o play aqui para vocês ouvirem um pouquinho. The rain is
send here, coming to this earth to find healing. Mother Earth takes in the rain, like your heart takes my voice. Let us free each other with our prayers, with our voice. And I'm coming home. And I'm coming home. And I'm coming home. And I'm coming Eu vou dar uma pausa. Paulinha tá me ouvindo? Tô. Ah, tava só curtindo a musiquinha, né? Uhum. Então, Adoro. eu não sei se eu vou falar direito o nome dela. Você sabe o nome direitinho dela, como pronuncia? Pode falar, acho que você vai falar certo. Não sei, né? Porque é Shananta Kaur. Acho que é assim que fala. É. Eu acredito que é Uhum. assim. Mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai colocar aí o, o, o vídeo para vocês. É essa artista aqui que está aparecendo aí na tela. Ela é fantástica. Tem uns vídeos no YouTube, mas tem no Ela tem vários Spotify. álbuns. É. Tem vários Ela tem álbuns. vários álbuns ao Ela vivo, é lindo. é lindo, é lindo, lindo. Tomara que ela venha para o Brasil. É. E agora eu vou. Agora eu vou apresentar um outro para você. Deixa eu parar essa. E O vou outro é um apresentar. casal também. Legal. É o Vamos... Edo e Joe. E aí eles têm mantra também, assim, mais agitadinho, Mais mais musical, né? animadinho. Assim, é bem gostoso. Muito legal. Deixa eu pôr aqui para vocês, gente. Vamos ver se vai. Se não for, fiquem tranquilos que depois a gente vai pôr o link para vocês. I woke up to the light of the earth. There was people dancing, people singing. Om Shanti. Om Shanti. I put on my fisherman pants and I left the city. Vou dar uma paradinha. Muito bem. Então, esses são umas duas dicas aí que a gente tem para vocês. Essa última dupla, elas não sei por que eles me lembram o Beatles, assim, sabe, animadinhos. Ah, sim. Então, o gostoso dessas bandas, desses músicos, é que, assim, traz mais para nossa cultura, né? O mantra. Então, assim, eles misturam de uma forma que a gente não acha tão estranho, né? Porque a gente acaba cantando, dançando e reverberando os mantras, né? Então, eles trazem para a nossa cultura a tradição dos mantras. Isso é muito bacana que eles fazem esse trabalho. Sim. E uma coisa que eu esqueci de falar também
É que eu lembrei agora, a hora que a Paula estava falando, eu lembrei, né? A gente traz muitos mantras de forma sânscrita, né? Mas existem também mantras da língua portuguesa mesmo, né? É só você entoar a sua intenção várias vezes. Então, como se você pudesse repetir as palavras que você deseja. Então, assim, eu desejo paz, eu desejo amor. Existe um mantra muito conhecido do professor Hermógenes, eu confio, agradeço, eu mereço. Então, assim, eu entrego. Eles nada mais são do que você falar a sua intenção, né, de uma forma. E uma outra coisa que acontece muito é em forma de prece, né? Eu já vi vários teólogos falando, né, que o Pai Nosso nada mais é do que um mantra, né, na nossa religião, porque você fica repetindo aquilo como uma prece, como algo que você quer muito que aconteça, então não deixa de acabar entoando um mantra. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tentem, né, numa próxima prática, de repente vocês tentarem aí entoar o mantra, como a Paola falou. É, qualquer dúvida que vocês tenham, em qualquer momento, é só mandar mensagem para a gente, perguntando sobre isso. A gente até pensou em fazer uma live, mas devido a essa correria aí, em função de internet, essas coisas, a gente não conseguiu. Mas não deixe de tirar as suas dúvidas, tá bem? Eu vou deixar escrito aí para vocês quais são esses dois artistas. Também podemos passar mais, né, Paola? Claro, claro. Mais Podemos artistas? sim. E assim, você procurando eles na internet, lá no YouTube, já aparecem outras sugestões também de outros artistas que fazem o mesmo trabalho, assim, parecido, né? Mas tem a Deva e o Premal que fazem, tem muitos outros. É, Então é é, só buscar que você consegue encontrar. Hoje em a gente teve um probleminha que está cortando lá, mas, mas é isso. É só a gente procurar que vai aparecendo um artista que puxa o outro, que puxa o outro, e aí aparece para vocês. Tá bem, gente? Eu queria muito agradecer a Paola por mais uma vez estar aí disposta para a gente fazer as nossas gravações, as nossas aulas. Queria dizer para vocês, alunos e não alunos, que vale a pena entregar um pouco do seu tempo a você. A gente entrega o nosso tempo ao outro o tempo todo e a gente quase não separa tempo para a gente mesmo. Então, tente por alguns instantes é, tentar treinar o seu mantra, tentar entoar. No começo você vai achar engraçado, às vezes vai se sentir meio tonto de estar fazendo aquilo. Nossa, o que eu estou fazendo? Que coisa meio tonta. Mas não entre por essa fase. Entre pela sua percepção, pelo seu conhecimento, por aquele momento que você está entregando a você. Tá certo? A Paola infelizmente caiu, acho que a conexão dela teve um probleminha, mas eu queria agradecer muito vocês. Qualquer dúvida, gente, por favor, nos mande. E mais uma vez, gente, muito, muito obrigada. E nos vemos aí nas próximas semanas. Tá bem? Um grande beijo.